Fala aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal sobre Blender. Nesse vídeo eu vou mostrar como fazer texturas renderizadas usando o Bake no Blender, usando o Blender Render mesmo, tá? No caso aqui eu estou no Blender 2.79, né, 2.79, eu me travei nesse Blender para sempre praticamente, por vários motivos aí. Eu não me adaptei aos novos e tem os plugins de exportação pro jogo que a gente usa, né, o Proton Boost, que não funcionam nos novos. Até fizeram um pro 2.7, pro 2.9, tá lá no GitHub, mas aí lançou o Blender 3 e quebrou de novo. Enfim, vamos mostrar aqui como fazer as texturas renderizadas que fica nesse estilo, ó, fica bem bonito o estilo desses bancos aí. É claro que aqui no caso o modelo é muito high poly, tá? Esse ônibus ele foi comprado num site de modelagem mais profissional, então os modelos são bem high poly e não é adequado para o jogo no estado que está, né? Teria que ser bem otimizado. Mas o que eu quero mostrar é o estilo da textura mesmo. Esse interior aqui no caso fui eu que fiz. Opa, se eu conseguir mostrar, né, sem pegar na parte de fora. As texturas renderizadas aqui do salão, dos bancos. Nesse caso aqui até está com um pouco mais de pontos do que... um ponto mais de granulado do que deveria. Aí tem que aumentar os samples e alterar umas paradas lá. Então vamos ver como fazer essas texturas aí no Blender, sem mais delongas. Deixa eu fechar esse e fechar esse também. Então eu vou usar esse ônibus como cobaia. Para usar para fazer a skin renderizada. A skin não, desculpa. Uma parte do interior aqui. O interior dele não é o realista, tá? É um interior bem zoado. Eu vou pegar aqui, eu vou separar os bancos para poder fazer só a lateral e depois os bancos separados. Eu posso apertar L com o mouse em cima de um objeto, ele vai selecionar todas as peças que estiverem únicas, né, linkadas. Eu vou fazer isso em todos os bancos aqui para poder separar os bancos. Aqui no caso eu vou deixar os bancos com uma outra cor e o interior e o piso com uma outra cor diferente, né? Esse tutorial vai ser mais um tutorial didático mesmo, tá? Não é exatamente um ônibus jogável que vai pro Proton, não é isso. É um ônibus que eu comprei também nesses sites, porque o meu objetivo ali é aproveitar a frente dele. A gente já tem esse ônibus brasileiro modelado aqui, tanto por mim como por alguns colegas. Só que a frente desse aqui tá bem mais bonita, então eu optei por comprar ele para depois tentar fazer uma gambiarra na frente e incluir ela com o meu. Só que aí não dá, porque tem que refazer a lateral. Enfim. Até então eu tô chegando com o cursor perto do banco e apertando L. Aí ele vai selecionar todos os objetos que estiverem linkados, né, com o mesmo mesh ali fechadinho. Olha essa frente que linda, cara. Muito, muito top. Muito perfeita. Enfim, selecionei os bancos. Tem mais esse banco aqui no motorista também. Apertando L, eu vou tirar o volante que também não vai ser mapeado com isso. E essa base do painel também não. Eu quero só a parte da carcaça mesmo. Ok, eu vou apertar P, separar por seleção. Então agora eu tenho os bancos separados. Ops, esbarrei ali. Vou separar o piso também. Então levo o mouse aqui para perto, aperta L. As caixas de rodas. Se você não conseguir fazer a seleção da parte que você quer, eu sugeriria ir para o modo wireframe, apertando Z nesse caso, né? Que aí você consegue visualizar melhor. Às vezes a peça está embaixo de alguma coisa ou tem alguma coisa por cima dela. Quando você apertar L, ele vai selecionar o objeto errado. Do mesmo jeito que eu usei o L para selecionar, eu posso usar Shift mais L para desselecionar. Vamos supor que eu apertei aqui sem querer e selecionou essa parte. Eu não quero. Então aperto Shift L com o cursor em cima de uma face ou um vértice dela, né? Aí ele solta a seleção dali. Bom, acho que é isso. Tá ótimo. Vamos apertar P. Separar também essa parte. Apertar P. Separar a seleção. E o teto, talvez. Vou pegar aqui. Agora dá pra gente começar a nossa brincadeira aí. Como que a gente vai fazer então para renderizar uma textura de uma cor sólida? Vamos criar um material para cada uma dessas partes. No caso, a gente tem um material interior, eu vou tirar esse e criar um novo. Então, vou pegar os bancos. Eu vou tirar esse material interior aqui, clicar nesse menos. Vou clicar no New, colocar o nome bancos para facilitar. E eu vou colocar uma cor azul, inspirado naquele que eu mostrei lá naquele outro ônibus. Beleza. O piso eu vou colocar meio cinza.
Novamente eu vou tirar esse material, New, piso, ou um azul mais escuro, um cinza mais escuro. A lateral, eu vou novamente tirar esse material para não estragar a cor dele. Vamos colocar um meio bege aqui, meio amarelinho, não meio, tipo, bem clarinho assim. Mais puxado para amarelinho. E o teto eu vou pegar, parecido com a lateral, só mudar um pouco a tonalidade. Então aqui eu vou selecionar o mesmo material lateral, vou clicar nesse mais, que aí ele duplica o material, agora ficou lateral.001, renomear ele para teto. E aqui na cor eu só vou dar uma escurecida um pouquinho, mantendo a mesma base de cor da lateral. Já dá pra gente começar a fazer a renderização. Para fazer isso daí, eu vou fazer isso aqui. Vamos aqui nessa seção do mundo, esse que tem esse globinho. Tá vendo que tem é uma espécie de mundinho, né? O world, literalmente o mundo. Vamos marcar o environment lightning, ou a luz do ambiente. E aqui embaixo, essa gather, ou gather, sei lá, aqui tem a parte dos samples. E essa opção fall off vai ser útil também para distanciar os objetos. Tipo assim, se tiver muita sombra em cima de um objeto, mexendo nesse fall off, a gente dá uma suavizada na sombra. Para renderizar primeiro eu vou usar os bancos. Vou arrastar aqui para a gente poder ter uma outra visualização. E aqui, em vez da timeline, que nesse caso não vai servir para nada, eu vou colocar o UV Image Editor, edição de imagem UV. Lembrando, para você ver esse vídeo, a essas alturas já é óbvio, mas você precisa ter conhecimentos básicos de Blender. Tá? Se você nunca usou Blender antes, você não vai conseguir seguir esse vídeo. Você precisa começar do começo lá com os tutoriais mais básicos. Tá? Tem aqui no canal também alguns, né? A gente tem que fazer o unwrap das peças e não pode ter meshes sobrepostos, não pode ter partes overlapped, não sobrepostas mesmo. Então vou selecionar todos os bancos que já estão juntos, apertar U e usar essa função Smart UV Project. Aqui vamos dar OK só pra gente ver. Pode ver que ficou muito grudadinho, ó. Tem muito mesh pertíssimo do outro, assim, fica uma coisa ruim, porque na hora que a gente for dar o bake da textura, pode sobrepor um pedaço no seguinte e ficar bugado. Então eu vou fazer o unwrap de novo e vou aumentar um pouquinho esse island ou island margin aqui, ó. Island margin, vamos colocar 0.1 talvez. Se ficar muito ruim, a gente aumenta um pouquinho, acho que ficou muito pouco. Então vou mudar de novo aqui, eu vou colocar 0.5. Tem essa opção Stretch to UV, dependendo da coisa, se ficar deformada, você pode desmarcar isso, vai ser útil tipo para skin, mas nesse caso aqui tanto faz. É melhor que aproveite uma maior quantidade de espaço possível da textura. Continua muito grudado aqui, vamos tentar mais uma vez. Vou colocar então aqui ponto 9. Agora deu uma espaçada um pouco melhor, ó, quando a gente aproxima. Eu ainda acho que vai ser pouco, porque aqui tem muito banco. Idealmente talvez teria que dividir em 2. Mas tudo bem, é só para fins didáticos, então beleza. Normalmente os bancos dos ônibus aqui a gente vai usar uma textura do assento, né? Então não vai usar a cor. Aqui a gente vai criar uma nova imagem, vamos vir aqui em Image, New Image. Aí a gente vai definir um nome para ela, um nome interno dentro do Blender, vamos colocar bancos. A resolução, eu vou colocar aqui 2048 por 2048. Poderia ser 4K, só que como no Proton Boost a gente tem a treta com os 4K no celular, não só no Proton, mas em vários jogos de celular, então vou deixar 2K mesmo. E dá OK. É uma imagem preta, né? Totalmente vazia. Agora basicamente, apertei Tab para voltar para o modo de edição. Com esse objeto selecionado, com essa textura à vista aqui, né? Essa bancos, essa imagem tem que estar aqui, é importante. A gente vai vir aqui nessa camerinha, primeiro elemento aqui dessa lista de coisas no Blender. Vem aqui embaixo, tem a seção Bake. Aí você clica nesse Bake. Tem esse Bake Mode, o Full Render, nesse caso eu vou usar o Full Render. Aqui vai acontecer uma coisa ruim que eu vou mostrar já, né? Porque aqui não vai ter iluminação suficiente, pode ficar muito escuro por causa das janelas. Então a gente tem que excluir as janelas do nosso Bake. E eventualmente adicionar alguma luz, caso você queira. Você pode adicionar algumas luzes em pontos específicos para dar um efeito legal na textura. Dito e feito, ó. Deu o bake, só que ficou tudo preto. Se eu clicar aqui com o cursor aqui em cima, apertar Alt Z para ver no modo textura, ficou uma desgraça aqui só. Então agora a gente vai pegar o vidro do ônibus, essa janela,
toda a parte do vidro aqui. Nesse caso está com o mesh inteiro. Eu posso mover ele para outra camada ou excluir ele, ou então vim aqui nessa lista de objetos, localizo ele aqui. E aqui tem uma opção, ó, essa camerinha. A gente clica nessa camerinha, deseleciona, tem um olho, que é a visão, tem a setinha do mouse, que é para poder selecionar ou não o objeto, e essa camerinha, nesse caso eu tiro ele do render. Então agora essas janelas laterais não vão mais afetar meu render. Eu vou aproveitar e apertar H, que esconde o objeto selecionado. Se você não sabe disso, quando você aperta H, ele esconde o que você selecionou. Por exemplo, essa roda está atrapalhando minha vista. Eu vou apertar H, escondeu o pneu ali, né? Quando você quiser mostrar tudo, você pode localizar ele aqui e clicar nesse olhinho, ou apertar Alt H, que ele mostra tudo que estava escondido. Então eu apertei Alt H, Alt, segurando, aperta H e solta tudo. E depois apertei A para soltar a seleção, né? Então vou esconder só esse vidro. E tem mais vidro aqui, tem essa porta dianteira. Tá junto com o vidro da frente. Eu vou esconder ele também. Esconder da renderização, no caso aqui nessa lista, né? Desmarcar a câmerazinha ali, ó. E vou apertar H também para poder liberar minha vista, agora sim. Então vai entrar a iluminação, né, por essas janelas. E eu vou fazer a renderização novamente aqui desses bancos. Nossa, agora que eu vi essa parte do painel ficou junto com os bancos, eu não queria isso. Então eu vou apertar aqui, vou soltar essa seleção aqui da frente. Apertar P, seleção. E aqui eu vou tirar esse material. Volto aqui pra cima. Material, vou tirar esse, deixo um material qualquer, só para não misturar com os bancos. Então aqui agora eu posso dar um unwrap de novo, porque liberou aquele espaço ali na imagem, né? Apertar U, Smart UV Project, 0.90 ali, ok. Beleza. E vamos lá novamente, sair do modo edição, com o banco selecionado, vamos vir aqui na camerinha, apertar Bake. Demora um pouco, tá? Vai depender do seu processador. Agora pode ver que apareceu azul, ó, porque entrou luz pela janela. Essa luz entrou porque aqui nas propriedades do mundo eu marquei Environment Lightning, tá? Senão ia ficar tudo vazio. Ia ficar tudo preto, tudo escuro. Bom, renderizou, só que a gente não consegue ver aqui dentro do Blender. Eu vou salvar, apertar Ctrl S, né? Porque essa coisa pode bugar às vezes. Se a gente ver a imagem, tem bastante granulado. Para poder visualizar aqui dentro, eu vou apertar aqui com o mouse aqui em cima, Alt Z. Seria a mesma coisa de você clicar aqui, ó, e alternar do modo sólido para o modo textura, que esses atalhos são muito práticos. Ficou muito granulado, ficou feio demais. Como que a gente tira esse granulado? Uma das melhores formas é aumentar a quantidade de samples. Vem aqui então na seção do mundo, nesse globinho, rola aqui a tela, tem essa gather ou gather, sei lá o que significa isso. Aí aqui você vai aumentar a quantidade de samples. Essas propriedades eu não manjo, então eu nunca mexi muito nelas, tá? Vou colocar aqui os samples, por exemplo, em 20 em vez de 15. E aí só fazer o processo de novo. Então, com essa textura ainda aqui, selecionei o banco, vamos lá na camerinha de novo. Nossa, eu esbarrei alguma coisa, arrastei pro lado sem querer. Vamos lá, clicar no Bake e espera, né, até zerar, aparece um progresso ali em cima. Ele aparece meio bugado, né, fica no 0% um tempão, mas depois funciona. Às vezes, quando acontece de fechar o Bake, a textura não aparece aqui. E de vez em quando, nessa versão do Blender, pelo menos que é mais antiga, ele se perde, fica a textura branca ou fica preta. Você tem que salvar, fechar o Blender, reabrir, aí volta. Principalmente depois de você fazer esse processo várias vezes com muitas texturas, às vezes dá essa bugada comigo. Eu aumentei a quantidade de samples para 20, pode ver que demora bem mais para fazer o Bake agora. Isso é normal, tá? Você tem que fazer esse processo depois que o seu ônibus estiver todo modelado, todo já quase pronto, porque senão você vai ficar fazendo toda hora. Compensa mais modelar inteiro e depois passar para a parte da texturização. E é legal você usar isso também só onde for necessário, para você não ficar criando um monte de textura grande, né? Se você criar um monte, todas as peças do ônibus, cada botãozinho renderizado, seu ônibus vai usar às vezes vários gigabytes só de textura, pode ser que seja impróprio para o jogo, por ficar pesado. Tá demorando bastante com 20 samples, né? Mas vamos que vamos. Pronto, acabou. Agora veja que essa textura ficou bem mais lisa, ó, com mais samples, ficou muito lindo. Aqui continua aparecendo antigo, é normal. Eu vou salvar e recarregar, que aí ele atualiza, tá? Vou apertar Ctrl S para não perder, vai que cracha. Essa imagem que está aqui, ela é uma imagem temporária, tá? Uma imagem, digamos, uma imagem virtual que a gente criou ali dentro do Blender, não é uma imagem da pasta.
Cuidado para quando você tiver com alguma outra coisa aqui, você não seleciona isso e dá o bake, senão você pode substituir a sua imagem e perder ela para sempre. Então é interessante você fazer uma imagem só para isso, tá? Agora vamos salvar essa imagem porque ela não está na pasta, tá? Vem aqui no Image, Save Image, ou Save as Image. Quando você tiver com o mouse aqui dentro, você pode apertar F3, é o atalho. Aí vamos então salvar, vamos colocar aqui bancos.png, ele já sugere o nome. Salvar imagem. Pronto, agora ela está salva. Caso você faça um render nela de novo depois, teria que fazer de novo, tá? Agora aqui dentro, depois que eu já salvei a imagem, para ter certeza que ela está ali, eu vou apertar com o mouse aqui Alt R para recarregar essa imagem. Agora sim, porque ela está salva. Se eu fizesse isso antes, ela poderia estar preta. Veja que agora a qualidade dos bancos aqui ó, já melhorou consideravelmente. Ó. Parece até um estofado de qualidade, mesmo sendo um modelo bem simplesinho, né? Essas partes de baixo que pega bastante sombra, que não pega iluminação, fica bastante preto. E os bancos ficaram ali ó, azuis, muito top. Cria esse efeito de sombreamento, muito bonito. Agora vamos fazer com a lateral, o mesmo esquema. Eu vou selecionar a lateral. Vamos ter que fazer o unwrap dela, né? Então vamos fazer o unwrap da lateral. Aqui eu vou criar uma nova imagem. Posso clicar nesse new. Vamos colocar aqui lateral. Vou manter 2K. E aqui, OK. Agora vamos fazer o unwrap. Vai ser a mesma coisa. O Smart UV Project. Vou deixar aquela distância para ver. OK. Não sei se vai ficar legal, se ficou muito colado. Tem uma distância bem pequenininha ali. Talvez tenha que aumentar um pouquinho. Senão pode ser que na borda da imagem fique uma borda preta. Vamos colocar aqui 1.5. O máximo é 1. O máximo é 1, pelo visto. Ou não. Deixa eu ver se é eu que fiz alguma coisa errada. O máximo é 1. Beleza. Uma outra coisa. Antes de fazer esse unwrap, cara, certifique-se de que o objeto está com a escala em 1, tá? Aqui a minha escala está em 0.10, ela está uniforme. Se a escala não tiver uniforme, pode ficar zoado. Então, seleciona tudo, apertar Ctrl A, aplicar a rotação e escala. Dependendo do seu modelo, você não pode fazer isso com tudo, tá? Se você tiver peça animada, pode ser que dê uma treta. Animado dentro do Blender, né? Nesse caso aqui eu posso, então tá de boa. Escala 1. Aí quando você der um unwrap, ele fica mais uniforme, tá? Porque às vezes seu modelo pode aparecer todo distorcido. Na verdade é o Smart UV, OK. Agora apareceu aquilo, era por causa da escala mesmo. Vou voltar aqui para 0.3, talvez. Para não deixar um espaço muito grande também, ficar desperdiçando, né? Acho que tá bom. Na verdade tá muito ainda. Ops, apertei sem querer. Smart UV Project 0.1. Os bancos eu tinha esquecido de apertar a escala. Agora sim, tá mais espaçado. Era o bagulho da escala mesmo. Eu esqueci de fazer no banco, ainda bem que eu lembrei de fazer agora. Então vamos lá, mesmo esquema. Vou apertar Tab para sair da edição, salvar para caso dê algum tilt. Vem aqui nessa camerinha e aperto Bake. Como eu já criei um material e já associei uma cor, deve dar certo. Oxi, nenhuma imagem. É porque eu soltei a seleção, talvez? Aqui tava com a imagem selecionada, porra, lateral. Vamos lá. Bake de novo. Pode ser eu que seja meio louco, ou é o Blender mesmo. Agora tá indo. Vou dar o zoom aqui, pode ver que... Esse vai ficar da hora, hein? Vai dar pra gente ver bem o sombreamento da lateral. Isso aqui parece que é mais fácil do que com os Cycles. Os Cycles tem que dar mais voltas, fazer os nodes, e demorava mais quando eu testei ele. Eu já esqueci tudo que eu tinha feito naquele do Cycles, num vídeo bem antigo aí, quando eu fiz os ônibus pra Messi, ainda antes do Proton existir. O ruim disso aqui é que aquilo, você tem que fazer com o ônibus 100% pronto, porque se eu mexer na posição de algum elemento, já era. Vai ter que fazer de novo. Essa opção Clear parece que é para limpar a imagem, caso você faça peças por parte. Vamos supor que as portas já estivessem separadas e você quisesse dar o bake nelas individualmente. Aí você poderia desmarcar o Clear para ele não começar com a imagem preta em todo o bake. No caso, você faria, por exemplo, a lateral, aí dá o bake, aí depois você vai para a porta, desmarca o Clear e dá o bake na mesma textura. Pronto, olha que da hora. Você vê, aparece o sombreado, ó, das áreas realmente de sombra. Fica um estilo bem mais bonito do que uma cor lisa, né? Aqui deu uma leve granuladinha ainda, talvez teria que aumentar um pouquinho os samples.
E tem aquela opção Fall Off aqui nas propriedades do mundo. Esse Fall Off dá pra gente mexer aqui também, que afeta um pouco as sombras. Além desse Attenuation, atenuação, sei lá. Eu já gostei desse resultado, eu vou manter assim, pra não deixar o tutorial muito longo. Mas o ideal é que você mexa com bastante tempo e brinque um pouco com essas coisas. Então, vou fazer o mesmo procedimento agora para o teto. Ah, tem que salvar essa imagem, não pode esquecer, senão a gente vai perder, né? Image, Save Image. Vamos deixar lateral, salva. Beleza, vamos selecionar o teto. O teto acho que o bake vai ser bem rápido. Aqui vamos criar uma nova image. Vamos dar o nome de teto. Ok. Agora o Smart UV Project. Ok. Aqui acho que dá pra mostrar aquele negócio do stretch, né? Que ela pegou a textura toda. Se aqui eu desmarcar esse Stretch to UV, aí vai ficar assim, ó. Nesse caso vai sobrar um espação de imagem vaga do lado que daria para colocar alguma outra coisa depois. Eu vou deixar esse Stretch, já que nesse caso aqui é só um tutorial de exemplo, então não tem problema desperdiçar espaço da textura. Vamos lá, voltar para aquela câmerinha, Bake. Esperar o procedimento. Lembrando, para isso dar certo, tem que ter um material na peça com a cor que você vai fazer, tá? Aê, demorou um tempão, hein? Poxa vida. Mas deu certo, tamo aqui, ó. O teto renderizado também. Agora vamos salvar a imagem. Teto PNG, salva image. E por fim, o piso. O piso eu tinha deixado um cinza, né? Aqui, essa coisa ficou usando aquela textura ainda. Para perder isso aí eu tenho que só tirar essa textura daqui. Pronto, para não bugar ela. Deixa os bancos com o banco e ele fica sem. Vamos lá, mesma coisa para o piso. Vamos criar uma nova textura. Vem aqui, Image, New Image. O nome vai ser piso. 2048-2048. Ok, vamos lá. Entrar na edição, seleciona tudo. O Smart UV Project. Vamos ver com essas configurações como é que vai ficar. Acho que tá legalzinho até. Vai sobrar um espaço ali na imagem, depois dá pra usar pra alguma outra coisa. Beleza. Então, vamos mandar ver. Vem aqui na câmerinha, Bake. O material tá com material piso, só pra ele com uma cor. Certo, vamos lá. Bugou. Nenhum objeto ou imagem. Será que é porque eu não estou no modo de coisa? Ah, aqui isso se eu soltou a seleção dela. É bugadinho, né? Não dá pra reclamar muito porque o bagulho é de graça, é open source. Então assim, quer melhor vai fazer. Eu não sei editar o Blender, então eu tenho que conviver com os bugs. Não dá pra reclamar muito dele não, porque ele entrega muita coisa de graça. E eu ainda estou numa versão antiga, né? 2.7.9, então talvez isso já tenha sido corrigido. Ou não, é normal ter bugs, né? Depois, se você achar a textura muito escura ou muito clara, você pode tentar editar ela num editor de imagens à parte, tipo um Fireworks. O Fireworks foi descontinuado, né? Um Photoshop da vida, um Paint.net, GIMP, enfim. Para não ter que mexer no material e renderizar de novo, e de novo, e de novo, né? Só que aí, se você renderizar depois, você vai perder a sua textura. Então, tem que lembrar as modificações para aplicar novamente. Mas fica muito legal, cara. O visual fica muito bonito. Aqui tá travando geral, então só esperar. Se eu for mexer com o mouse, é capaz do Blender crashar. Falta depois uma coisa que seria, agora que veio a rolagem que eu dei, você precisaria associar cada uma dessas texturas ao material que foi criado, porque até então o material só está com a cor. Então, se você exportar isso daqui para um jogo, seja qualquer jogo que for do mundo, não vai funcionar. Você tem que associar o material, você tem que associar a textura ao material. Mas eu vou mostrar já assim que acabar. Foi, beleza. É o caso dessa textura, acho que ficou até escura demais. Mas eu não vou mexer nisso aqui. Mas olha que da hora que fica, né, essa parte das junções aqui, ó. Fica muito legal, mano. Muito bonito. Vou apertar aqui um F3 com o cursor do mouse aqui embaixo para poder salvar essa textura. Piso, salvou, beleza. O que eu falei de associar a textura ao material é você vir aqui no material. Então aqui tem o piso. A gente vem aqui na textura, novo, pode ser, né? E aqui na imagem a gente seleciona piso. Porque é isso aqui que vai importar quando você exportar, tá? Então o piso estava só com a cor, agora ele está com a textura. Vou fazer a mesma coisa para o banco. Selecionei o banco, venho aqui na textura, novo, aqui eu seleciono o banco. A mesma coisa o teto. Seleciono o teto.
textura, novo, teto e a lateral. Aqui seleciono a lateral, textura, novo, lateral. Aí tem um problema. Vamos salvar aqui, beleza. Tem um pequeno, grande problema. Se você fizer alguma edição e tentar renderizar novamente, você não vai conseguir. Vamos demonstrar aqui para vocês. Vamos pegar esse banco que está aqui. Só um exemplo, tá? Vou pegar esse banco aqui, duplicar ele aqui, Shift D, Y, RZ90, menos Enter. Rotacionar isso aqui também, opa. RZ90, menos Enter. GY aqui. Beleza. Aqui eu tenho que renderizar a lateral de novo, porque a sombra do banco mudou de lugar, já que eu movi o banco, né? Eu até não preciso renderizar o banco de novo, porque esse aqui vai estar mapeado exatamente onde estava mapeado aquele. Isso vai ser um problema depois, caso eu renderize de novo, né? O V teria que ser refeito, mas eu não vou renderizar o banco agora, vamos renderizar a lateral. Então eu vou pegar a lateral, salvar para não dar treta, vem aqui e daria o bake de novo. Olha o que vai acontecer. Ficou preto. Circular Reference in Texture Stack. Provavelmente é porque eu tenho material que está associado a uma textura, só que aí eu estou tentando renderizar em cima da textura que já está usada, e aí o Blender buga e dá esse erro. Então tem que vir no material, vir aqui na textura, remover a textura daqui, deixar vazia, aí volta aqui, aqui seleciona a textura, a lateral está aqui, aí dá o bake. Aí vai. Lembrando, para você dar o bake, a peça que você vai usar tem que estar selecionada, tá? Para ele poder saber qual é a peça e qual é a textura que vai ser aplicada. E cuidado, né? 1000 cuidados para não selecionar aqui uma textura errada. Se você tiver com a textura errada selecionada, ele vai substituir ela, né? Você vai perder alguma textura que você tenha. Se você não tiver backup, já era. Backup, né? Aí já era. Você vai substituir a imagem com a renderização nova por cima. A resolução da imagem também vai impactar no tempo, tá? Se for uma imagem 4K, 16K, sei lá, 1 bilhão de Ks, vai ficar mais pesado para renderizar, vai demorar mais. E se a imagem for menor, vai ser mais rápido. Só que se a imagem for menor, a textura vai ficar um pouco mais bugadinha, um pouco mais granulada, um pouco mais... textura de baixa resolução mesmo, né? Bom, renderizou, agora você pode ver que tem as sombras dos bancos ali, ó, ajeitadas, né? Por conta das posições deles. É isso aí. Aqui tem que salvar a imagem, tá? Porque ela foi alterada de fato. A imagem, aqui no caso ela já existia, é só apertar Save Image ou Alt S. Beleza. Agora, lá no material, eu posso voltar aqui e selecionar ela de novo. Era o lateral. Para poder exportar e funcionar no jogo. Então isso aí é um passo muito importante. E esses dois aqui, como eu falei, eles estão compartilhando aqui no V o mesmo espaço, porque eu dupliquei o objeto. Isso não é legal. Porque a sombra que está afetando esse pode não ser a mesma sombra que está afetando esse. E aí quando for renderizar vai dar alguma treta, pode ser que eles fiquem pretos ou bugados. Então o ideal é selecionar eles, refazer o unwrap ou posicionar ele manualmente em algum espaço, caso tenha espaço disponível, né? Aí você não faria nos bancos todos, só naquele afetado. E fazer a mesma coisa, tem que tirar a textura daqui. Aí vem cá, dá o bake novamente. E às vezes, como eu lembrei ali, ele buga que não atualiza a textura aqui em cima. Caso aconteça isso, você tem que salvar a sua textura aqui, não esquece de salvar, tá? Aí depois que você salvar, você pode com o cursor aqui em cima apertar Alt R que recarrega essa textura. Ou então você fecha o Blender, abre de novo, vem no Open recente e abre de novo, sempre tendo salvado antes de fazer a desgraça toda, né? Então é isso aí, galera. Esse é o tutorial de hoje, como você fazer essas texturas que deixam o seu modelo muito mais bonito, muito mais top, muito mais realista, né? Algumas peças talvez não vai ficar legal fazer desse jeito, por exemplo o volante, porque o volante vai girar. Então vamos pegar aqui o volante, só o volante. Nossa, o volante está com a base, mas é só um exemplo, né? O volante ele vai girar, ele vai ser animado, então assim... pode ficar feio, porque a sombra que vai pegar aqui do painel nessa parte de cima, quando ele estiver girando, vai girar ele. Então, o que eu sugeriria nesse caso? Separar ele aqui.
Move ele para outro lugar, por exemplo, eu vou pegar aqui GX5, tá bem longe de tudo, então a sombra provavelmente não vai afetar. Aí você renderiza ele aqui, longe de qualquer outra coisa, e depois GX-5, Enter, volta ele para a posição que estava. Beleza? Porque senão você vai pegar a sombra daqui e quando o jogador estiver jogando, que girar o volante, a sombra vai vir junto, já que ela vai estar na textura, né? Peças que sejam pretas, tipo essa máscara da lateral, eu não recomendaria você fazer esse procedimento, porque vai gerar uma textura grande à toa. Isso aqui, se for tudo preto, pode ser mapeado uma textura 4x4 pixels, bem pequenininha, fica bem de boa. Enfim, para skin seria algo parecido, só que eu não vou fazer nesse vídeo, senão vai ficar muito longo e tem que juntar as peças nesse ônibus, ele tá pesadinho. E não pode ter partes sobrepostas, né? Se tiver partes sobrepostas, a parte vai ficar preta ou estrechada, né? Esticada, enfim. Então a skin não vou fazer nesse vídeo. Eu geralmente também não renderizo as bases de skin, eu acho que é desnecessário para a maioria dos ônibus, porque quase não tem detalhe aqui que dá pra ver assim, pra destacar muito. Eu não tenho muita paciência para renderizar a base de skin não, mas fica da hora o pessoal que faz, né? Enfim, dá uma qualidade mais da hora aí para os modelos de vocês, né? Isso aí, espero que tenham gostado. Brinquem com essas opções aqui, ó. Esse fall off e essa atenuação da distância. Para você testar, para ter uma ideia, você pode reduzir a quantidade de samples, o padrão era 5, que aí fica bem mais fácil de renderizar, né? Bem mais rápido, na verdade. E aí você deixa para aumentar os samples quando você estiver fazendo a versão final. Vamos tirar aqui o piso antes de encerrar o vídeo. Vamos mexer na cor dele, vamos supor que eu quero um piso mais avermelhado. Aí vamos lá no Bake, dar o Bake aqui. Não, na verdade, ESC porque eu não selecionei a textura. Aqui piso, agora sim está selecionado, vamos lá, dar o Bake. Vai ser bem mais rápido, bem mais rápido, né? Com menos samples. Deu pra ver que ficou muito mais rápido. Ficou esquisitão, ele vai ficar com mais granulado, mas enfim. Um piso verde mais clarinho. Dá o Bake de novo. Desse jeito, com menos samples, você consegue fazer testes mais rápidos, o tempo de interação aumenta, então você tem mais velocidade, né, no seu desenvolvimento. Aí deixa pra aumentar os samples quando for a versão definitiva. Esse granulado pro piso até que não fica tão ruim, né, porque o piso geralmente tem a parada granulada mesmo. Enfim, é isso aí. Fica a dica então, espero que tenham curtido, deixei o like de vocês, comentários também, tamo junto e até o próximo vídeo. Tem mais vídeos de Blender aqui no canal, vou deixar o link na descrição para todos os meus vídeos de Blender que eu já fiz aí no passado. A maioria eu tô travado no Blender 2.79, não me dei bem com os Blenders novos, mas boa parte dos conceitos dá pra você usar nos Blenders novos, tá? Vai estar alguma coisinha fora do lugar, um pouco diferente, né? Vamos abrir aqui um Blender desse novo. Vai ter algumas coisas aqui que são diferentes as posições, mas a essência é praticamente a mesma, só se adaptar a eles, né? E eu não sei se aqui tem o Blender Render para poder fazer o Bake tradicional ou só os Cycles. Esse é um dos probleminhas que eu acho que teria, né? Mas enfim, se você tá no Blender novo, então procure tutoriais de Blender novo. Eu não consigo te ajudar porque realmente não manjo deles. O exportador de 3DS ficou travado nos antigos, então eu fiquei preso aos antigos. É isso aí. Quem sabe um dia eu vou pros novos. Então vou nessa, valeu, até o próximo vídeo, fui!